Bem, então, bem-vindos aos Bastidores do Sucesso e agradecer desde já ao On Air Podcast por esta cedência de espaço para estarmos aqui à conversa com os nossos convidados. Agradecer também a mim que tomei esta iniciativa, que há algum tempo andava aqui com ela na minha cabeça, faço, não faço, faço, não faço, e olha, decidi fazer, entrei em ação e aqui estou eu. E hoje é a gravação do primeiro episódio. Então, quem é que será o convidado deste primeiro episódio? Bem, o convidado tenho que te dizer que sou eu, Rui Araújo, o próprio. Hoje vais conhecer um bocadinho mais sobre mim, vais conhecer um bocadinho mais sobre o meu trajeto e que pode também aqui marcar a diferença no teu, à data de hoje. Ou quiçá até no futuro. Mas, deixando agora aqui falar um bocadinho sobre mim, quero também dizer-te que não vou falar sozinho, não convinha aqui muito falar sozinho. Então convidei uma pessoa muito especial para mim, que acho que é a pessoa que ele deve estar mais que preparado para fazer este podcast comigo e fazer-me aqui algumas perguntas, que espero que sejam boas perguntas, de certeza que são, que é o meu amigo Jorge Coutinho. Jorge, obrigado por teres aceito esta responsabilidade, entre aspas, que para mim é que é uma responsabilidade, não é ser aqui, não é entrevistado, mas temos aqui esta conversa e tu fazer-me aqui alguma pergunta sobre a minha vida. Então, olha, passo-te a bola a ti. Obrigado por teres aceito este desafio. Obrigado, meu querido. Então, olha, antes de mais, agradecer-te pela ousadia, pela coragem e parabenizar-te por esse agradecimento próprio que tu fizeste a ti. Como tu disseste, eu estou aqui extremamente preparado. Aliás, tenho aqui 3 folhas de perguntas. Só que não, mas estou pronto para te entrevistar, para conversarmos, que acho que é isso que vai acontecer aqui. Primeira pergunta muito, muito simples. Quem é o Rui Araújo? Olha, o Rui Araújo e acho que sempre foi um sonhador. E continua a ser e irei ser sempre. E digo-te isto porque, se recuar à minha primeira memória, uma das minhas primeiras memórias, não a primeira, mas uma das minhas primeiras memórias, eu lembro-me de ser criança, e isto pode parecer aqui um bocadinho redundante, mas eu gostava de ser rico. Gostavas de ser rico? Gostava de ser rico. Lembro-me perfeitamente deste meu pensamento. Eu gostava de ser rico. Eu acho que não tenho a certeza que não sabia o que era isto de ser rico. Acho que também não sabia o que era preciso. Sabia que acho que nem tinha uma definição para a palavra rico. Sabia que era ter dinheiro. Isso eu sabia. Agora, tudo o resto não tinha essa percepção. Então eu sempre fui sonhador, sempre fui mais do que sonhador, acreditando nesses próprios sonhos e que eu iria conseguir sempre aquilo que eu quisesse. Obviamente que hoje, enquanto homem quase com 50 anos, não sei se sabes, faço 50 anos este ano, vamos ter uma grande festa. Acho que me definiria como um sonhador, um homem que quer sempre mais, amigo, honesto, com valores muito próprios passados pelos meus pais, e também um homem que transformou a sua própria dor em algo de melhor. Não quer dizer que, porque vai sempre doer e há coisas que vão sempre doer, mas tento sempre desenvolver-me ou tentar-me desenvolver para que consiga lidar melhor com essas supostas dores ou aquilo que me vai acontecendo na vida. Sou um homem meigo, movo-me por amores. Vou dizer uma coisa que tu já sabes, não gosto muito de lidar com as injustiças. Nós somos 2. Hoje já lido um bocadinho melhor, mas já somos 2. Mas é uma coisa que me custa imenso, é a injustiça, é a mentira. Mas acho que o Rui é um conjunto de todas estas coisas que eu acabei de dizer. Okay. Olha, pegar em algo que tu disseste aí e que reforçaste, sonhador, até porque eu gosto de olhar para os sonhadores de 2 formas. Há os sonhadores realizadores, concretizadores, não é? Aqueles que sonham e perseguem e vão atrás e realizam e concretizam. E depois há aqueles sonhadores utópicos, não é? Que têm o sonho, eu sonho um dia gostava de, mas depois não fazem, não concretizam, não realizam. Conheço-te, sei que estás nesse primeiro
setor ou nesse primeiro grupo, e queria pegar aí o que é que tu acreditas, de acordo com a tua experiência, de acordo com a tua visão, que distingue aquele sonhador que transforma o sonho em realidade, ou que o até adapta, porque às vezes um sonho leva-nos a outro sonho, leva-nos a outro sonho, ou às vezes o sonho leva-nos a um caminho e depois já não é aquilo, mas pronto, mas foi o ter perseguido aquele sonho que te fez chegar àquele cruzamento e onde tu decidiste virar à direita ou à esquerda em vez de virares à direita. E aquela pessoa que sonha, mas que passa a vida toda no gostava, no queria, no gostaria, ou que até que passa a vida toda no mimimi. Não é? Pois, porque eu isto, porque eu aquilo, os outros conseguem, eu não consigo. O que é que distingue um e outro? Eu acho que não é apenas uma coisa, eu acho que há aqui um conjunto de coisas que distingue um e o outro. A primeira é ter a consciência e a decisão de querer mudar e de querer fazer aquilo que sonhou. Eu quero aquilo, eu tenho esta consciência que é aquilo que eu quero, este é o meu sonho, ok, tenho esta consciência, eu decido, eu vou em direção ao meu sonho, mas depois há aqui um ponto fulcral que é partir para a ação. E eu acredito que e eu também já fui assim no início. Então, Hoje consciência, decisão e ação. Sim. Esses três. Esses três são fundamentais. Porque tu podes ter consciência e podes decidir fazer alguma coisa, mas depois se não fazes e não pões em ação, não materializas aquilo que tu queres, não vai acontecer. E portanto vem a questão então depois do mimimi, porque está difícil, ainda não estou preparado, então tenho que estudar um bocadinho mais, ou tenho que ir assistir mais um curso, ou tenho que fazer mais uma formação, para depois então estar preparado, não é? Isto é tudo muito... Enfim, não acontece. E se tu não pões em ação aquilo é para ir em direção ao teu sonho, as coisas não vão decididamente acontecer. Obviamente que depois vem aqui uma coisa que me parece importante, que é dar tempo. Não é? É fazer, como eu costumo dizer com a minha equipa do imobiliário, não está a resultar. Fazer, mas fazer melhor, ajustar, mas sempre na direção do teu sonho e neste caso sonho, o objetivo que tu traçaste para ti. Às vezes, como tu falas e muitas vezes, o caminho não é direito, nunca é direito, nunca vai ser sempre a subir. Vamos ter quedas, vamos nos magoar, vamos ficar desiludidos connosco, vamos ficar desiludidos com as pessoas, vamos ficar desiludidos com clientes. That's life. E ok, o que é que tu decidiste fazer com isso? Mais uma vez, vais-te ficar aí a lamentar, ou então vais entrar novamente em ação e vais dizer, não, ok, eu aprendi, o que é que eu aprendi? Aprendi isto é uma grande lição, não vou tornar a repetir, então vou melhorar aqui, vou melhorar ali. Eu acho que tem sido isso que eu tenho vindo a fazer ano após ano. Ou seja, tu reforçaste muito aí a palavra ação. Então, consciência é importante, e eu olhando, eu acredito que aquele que deseja e aquele que atinge, ambos têm a consciência, não é? Aquele que atinge tem a decisão, estes que não atingem, poucos têm, não é? Porque depois uma decisão não é apenas uma decisão, não é? A decisão só é decisão quando tu ages. E então sim, aí é quando tu ages. Olhando para a tua área, o que é que distingue aquelas pessoas que agem daquelas pessoas que não agem? É o quê? É ter uma visão clara de onde é que querem chegar, é ter um plano, é ter um método, é ter um conjunto de hábitos, é conhecimento, o que é que... É tudo isso? Eu acho que, era o que eu ia dizer, eu acho que é um conjunto de tudo aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Eu posso querer, por acaso não é o meu caso, não quero, nem sonho, por acaso não é um dos meus sonhos ser o número 1, por exemplo, Portugal, isso não me diz nada, não me move. Mas se tu não tens um plano para o teu objetivo, imagina, e porque nós na nossa área somos medidos através de números, em qualquer área, ao fim e ao cabo, né? O número acaba por ser uma consequência. Não é isso que me move, mas é isso que me faz ir movendo. Se eu tenho um objetivo de meio milhão ou de 1 milhão de euros para faturar num ano, eu tenho que ter um conjunto de ações diferentes de alguém que apenas quer faturar 100 mil euros. Nunca pode ser a mesma pessoa a fazer, não pode ter a mesma personalidade, não pode ter a mesma ação, não pode ter o mesmo plano, são planos completamente diferentes, mas mesmo para quem se quer faturar 100 mil euros, e eu tenho algumas pessoas que me perguntam e que faturam 50, 60, 70 mil, Rui, mas como é que eu faturo 150, como é que eu faturo 200, tem que haver um plano bem claro, e esse plano antes de estar escrito tem que estar aqui na tua cabeça. Às vezes deito-me à noite a pensar, ok, eu tenho este plano para amanhã, eu tenho este plano para quarta, para quinta-feira, eu tenho este plano para sexta, para sábado, para domingo.
E às vezes esse plano nem sempre sai de acordo com aquilo que nós o planeámos. Passa aqui a redundância. Sim. Porque vai sempre haver... A vida vai falar contigo, a vida vai testar-te a toda a hora, tu tens o teu dia todo planeado e vai acabar uma reunião que vai acabar por derrapar, vai haver clientes que não vão aparecer, porque é a vida, não é? A falar contigo. E este consultor que quer realmente algo grande para ele, que ambiciona ser grande, seja ele grande aquilo que for, meio milhão, 1 milhão, 100 milhões, não interessa, ele é definido nessas decisões. Ele é definido quando ele é posto à prova. Quando ele é posto à prova, ele tem que ter, eu, neste caso falando de mim, eu tenho que ter a capacidade de entender, ok, eu não gostei disto, isto não me está a acontecer, como muitas vezes eu digo assim, isto não me está a acontecer. Não, se está a acontecer é porque há algum motivo. O que é que isto, qual é a lição que está aqui por trás para eu aprender? Hoje eu faço isso, não é? Obviamente, que tenho vindo a fazer nos últimos anos com a tua ajuda, cada vez mais, que é autoquestionar-me se primeiro eu fiz bem feito e de acordo com aquilo que é planeado, ou se por algum motivo eu tive que alterar e até ficou melhor, porque nós temos a falar sempre, se calhar não correu bem porque eu não fiz. Não, se calhar até correu muito melhor que aquilo que eu estava à espera, porque eu também desviei-me um bocadinho daquilo que é planeado. Acho que esta flexibilidade, não é? Falámos há bocado da consciência, decisão, ação, tempo, e também aqui alguma flexibilidade que eu junto aqui a este ingrediente, que me parece demasiado importante, porque às vezes temos que ser flexíveis connosco, não ser demasiado intransigentes. Não, eu planeei assim, é assim que vai ser durante os próximos meses. Não, se calhar tens que ser um bocadinho mais flexível, porque olha, o cliente hoje não apareceu às 5, mas ligou-te a avisar que só vai poder no próximo sábado. Então, Ou nem ligou. Ou nem ligou, mas depois vai-te ligar e vai acontecer. E se estiveste preocupado e estiveste a autoflagelar-te, quando na realidade o cliente depois acabou por te ligar e realmente ele teve uma desculpa muito forte para não aparecer e não me ter avisado. Certo. Acho que esse conjunto de coisas que tu falaste são todas muito importantes. Claro, ter um plano, seguir o plano, mas também ser flexível, porque acho que o plano não tem que ser inflexível. É aquilo que eu acredito. Mas tudo isto é preciso ação. Okay. Sucesso. Eu gosto de olhar para o sucesso como um acumular de fracassos. Olhando para a tua vida, qual foi o acumular que te trouxe até aqui? E as aprendizagens que tiraste daí? Vamos já entrar por aí, não é? Então, é bastidores. Se nos bastidores do sucesso está o fracasso... É mais fácil estar desse lado. Temos que ir ao fracasso já. Então, olha, eu casei cedo e divorciei cedo. Porque casei cedo porque queria literalmente sair de casa. Perguntas-me porquê? Talvez pela relação que eu tinha com o meu pai. Devo-lhe muito. As coisas boas e as coisas menos boas, porque são todas importantes e foram e estão a ser importantes para mim. Certo. Não só como padrão daquilo que eu sou, mas também daquilo que eu também não quero ser. Mais uma vez o sucesso e o fracasso enquanto pai e enquanto filho, não é? Igual, é a mesma coisa. E saí de casa muito cedo, casei cedo, exatamente. O que é muito cedo? 19, 18, 19 anos. 19. E comecei eu fui à tropa, obviamente, cumpri o serviço militar e depois decidi casar. Foi à tropa? Fui à tropa. Eu não fui. Fui à tropa. Acho que me fez bem, não me queixei. O meu pai gostaria que eu tivesse ido, mas não fui. Fiquei na reserva, então, foi o primeiro ano que houve reserva territorial. Então imagina o meu pai militar, não é? Foi militar, esteve na Guerra do Ultramar e polícia, portanto agora imagina, não é? Pronto, se eu não fosse... Bem, não, sim, mas fui na altura ainda era obrigatório. Depois no ano a seguir já não era. Mas aprendi alguns valores que ainda hoje mantenho. Eu não sei se faz falta ou não faz falta, há muita gente que diz... Enfim, tropa, exército. Exército, sim, fui para Elvas. Fui para Elvas. Com Badajoz ali à vista. Com Badajoz à vista, um frio no inverno, não estás a ver? Sim, ali é muito quente verão e frio inverno. E então casei. Eu tinha tido algumas experiências de trabalho temporário. Estive numa empresa de transitários a descarregar caminhões, depois passei para a logística, depois decidi ir ser vendedor de louça no Perrantan, não sei se lembras-te? Lembro. No Cascais Shopping. Já não existe, para não? Já não existe. Eis que quando eu decidi comprar um carro e tinha na altura saído o Fiat.gt, não sei se isto é alguma coisa. Sim. E eu fui um dia... Caixão sobre rodas. Para ir comprar um Fiat.gt. E o que acontece é que quando entrei no stand não estava ninguém para me atender.
E como não estava ninguém para me atender, eu fui mexendo no carro. Fui vendo o carro e tal. Tinha uma paixão por aquele carro. Sei lá, tinha 19 para 20, ou tinha 20. E eis que quando entra, aquilo que eu vim a saber que era o dono Do da stand. concessão, que é o senhor António Taveira Nunes. Ainda hoje está vivo, graças a Deus. E ele pergunta-me, então, mas não está aqui para ninguém para atender e tal, mas não faz para lado nenhum, assim muito de ação, um homem de ação, bruto, mas de ação. E sentou-me dentro do gabinete dele, foi para o gabinete dele e ele vendeu-me o carro. No final de me vender o carro, ele diz-me assim: o que é que você faz? Eu disse: olha, trabalho no Pronto enquanto vendedor. Epá, você nunca equacionou vir vender automóveis? Assim. E eu: é uma paixão, mas de ser uma paixão e ser realidade, não sei. Não sabe? Então, mas e se eu lhe fizer um convite para você vir trabalhar comigo? Você não aceita? Eu disse: aceito. No dia a seguir estava a assinar contrato com ele, com a empresa, e fui para a Fiat. E ao final de 6 meses ele quis-me despedir. Não, quis-me literalmente despedir. Ele quis-me despedir e não foi diretamente, foi através do meu diretor comercial. Eu ouvi a porta do gabinete estava aberta e ele disse: despede-me esse. Eu não vou dizer aqui porque parece mal, mas começa por C e acaba em ão. E aquilo marcou-me. De certa forma, aquilo marcou-me. Mas não tinhas vendido nada ainda? Não tinha vendido nada ainda. Senti-me desiludido, senti-me defraudado, não acreditava em mim. Até que esse meu diretor comercial ouviu, ele depois contou-me, convenceu a tirar-me da Fiat e pôr-me na Lancia. E eu pensei: se na Fiat eu não vendo, que era quando estava a vender mais, então na Lancia que estava quase a não vender nada. A Lancia não tinha ainda nenhum modelo assim. Estamos a falar em 1994. Eu pensei: bem, ok, olha, vai ser o que Deus quiser, mas vamos lá abraçar esta oportunidade. E aqui começa a minha primeira lição, que é: eu tive alguém que acreditou mais em mim que eu próprio. E essa pessoa deu uma mão. Foi o teu diretor? Foi o meu diretor comercial, comercial. de nome Francisco Galhano. Um abraço também para ele, se estiver a ver aqui este podcast. Porque devo-lhe isso, devo-lhe o facto de ele conseguir acreditava em mim e fazer com que eu voltasse a acreditar em mim. Que eu era capaz, que eu era suficiente. E é verdade. 4 meses depois, eu estava a vender cerca de 15 carros por mês. E aí eu tinha traçado um objetivo para mim, também muito derivado daquilo que era espicaçado, não é? Tu tens que ser o número 1. Tu tens que ser o número 1. Deixa-me só fazer pause. O que é que mudou? Então, ou seja, em 6 meses tu não vendes nada e passado 4 meses estás a vender 15 carros por mês, ou seja, um carro a cada 2 dias. O que é que mudou? Até numa marca que não era mainstream, não é? Não. Bem, apanhou ali também um bocadinho o lançamento do Lancia Y novo, do Lancia Libra. Houve ali um conjunto de fatores que se reuniu para que isso também fosse acontecendo e aconteceu. Mas eu acho que não foi esse o fator determinante. Eu acho que o fator determinante foi eu perceber que não podia defraudar a pessoa que acreditava mais em mim que eu próprio. Ou seja, foi algo que é natural o ser humano fazer, que é fazer mais pelos outros do que por ele próprio, não é? Tinhas alguém que acreditava em ti, então se eu tenho alguém que acredita em mim, eu não vou desiludir. E também isto também é importante também para quem nos ouve e que é líder, que muitas vezes a função do líder é essa também, não é? Em vez de, sim senhora, que tem que se dar com os martelos, mas também é acreditar que a pessoa é capaz. Que a pessoa que é capaz. Ok, então 4 meses, estás a vender 15 carros por mês. E aí eu divorcio-me, entretanto, neste processo há um divórcio. Então, ou seja, aqui 2 anos depois? Sim. Um ano e meio depois? 2 anos depois, um ano e meio depois. E fui lançado e consegui, passado, sei lá, um ano e meio, talvez, ser número 1. Dentro da Lancia? Dentro da Lancia em Portugal. Ok. E obviamente que a opinião do Sr. António Taveira não tinha mudado a meu respeito, não é? Hoje, às vezes, quando nos cruzamos, ele ainda brinca com isso. Ainda bem que eu não o mandei embora naquela altura. E às vezes é isso mesmo. Às vezes há momentos que nos marcam e que nós olhamos para trás e assim, ok, eu já percebi porque é que eu tive aquela atitude. Ou porque é que eu não tive aquela atitude. Agora, uma pergunta aqui, até porque pode ser as duas coisas, não é?
Será que tu fizeste isso porque aqui temos dois fatores. Temos, por um lado, dor e por outro lado, prazer, não é? Que é aquilo que move o ser humano. Nós somos movidos por estes dois vetores. Se tiveste alguém que, por um lado, traz dor e diz, pá, manda-me esse gajo embora, e tens, por outro lado, um gajo que diz, não, espera aí, vamos mudá-lo, vamos por aqui porque eu acredito nele. Hoje, olhando, será que foi só isto ou foi isto aqui também? Ou seja, foi... Eu acho que foi as duas coisas, sim. Eu acho que foi o facto também de querer demonstrar, naquela altura, jovem e irreverente, ok, queres mandar embora, mas eu vou-te provar o contrário. Isto não foi um ato refletido, como é óbvio, na altura. Estou a dizer isto hoje, não é? Certo. Mas acredito perfeitamente que tenha sido também esse... E isto é para reforçar aqui que às vezes a gente pensa que é só uma coisa, mas não, é sempre são sempre as duas, não é? Há sempre uma dor e há sempre algo, há sempre o negativo e há sempre o... E as duas são importantes. Isso. E as duas são importantes. Isso. E pronto. Número 1, etc. Obviamente não vou negar e não vou mentir, o ego começa a subir, não Tu é? eras um puto novo ainda, que Era um aí puto tinhas que novo. 23, 24? 23, sim. E conheço a mãe do meu filho, que foi minha cliente na altura. E entretanto ela é engravida do meu filho Vasco. E as coisas começam cada vez a crescer mais. E não vou negar que comecei a sentir um bocadinho de medo. Mas aí não te casas nesse... Aí caso-me. Casas-te. Caso-me. Aí caso-me. E começo a olhar, não sei se talvez pelo nascimento do Vasco, começo a olhar para o setor e para a minha própria vida de uma forma diferente. Já não era o mesmo Rui... ou melhor, já não pensava da mesma forma. Era o mesmo Rui, mas já não estava a pensar da mesma forma. Acredito que tenha sido a vida, não é? Tenha sido os momentos, tenha sido o nascimento. Um conjunto de fatores que fez com que eu começasse a olhar para as coisas de uma outra forma. Eu queria mais. Ok. E esse não pensar da mesma forma era isso, querias mais. Eu queria mais. Eu não queria... E mais o quê? Mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento? Queria mais dinheiro, queria mais reconhecimento, queria mais sucesso, queria ser conhecido e queria, preponderantemente, queria ir para uma marca de topo. E para mim, uma das marcas de topo ainda hoje é a Audi. Okay. E eu sabia que tinha havido uma vaga na Audi e na altura candidatei-me e não fui aceito. Eu não te consigo especificar, porque já não recordo, já passaram alguns aninhos, mas eu sei que não desisti. Ok, não vou por aqui, então se calhar vou começar pelo grupo Volkswagen, e depois dentro da Volkswagen será mais fácil dar o salto para dentro da Audi. E assim foi, candidatei-me à Volkswagen e o administrador que fez a entrevista final, a segunda entrevista, a entrevista final, a meio da entrevista disse-me: tenho aqui vou mudar isto aqui tudo, você não vai para a Volkswagen, você vai para a Audi. Que chatice. Então, eu até nem queria. Pronto, e o que é facto é que fui para a Audi também numa altura de transição da Audi, em que a Audi começa a lançar o novo... estava a vender as últimas séries do A3, do célebre motor 1900 TDI de 130 cavalos, para o motor novo e para o novo A3. Mas estava um bocadinho a Audi, estava um bocadinho ao abandono, não tinha diretor, ou seja, estava um bocadinho à deriva, não é? Ok. E lembro... Isso aí já estamos a falar de com o quê? 23, 24, 25? Sim, estamos a falar com 25 para aí, 24, 25. E entro e lembro-me perfeitamente disto. No final da primeira semana de formação, etc., eu lembro-me assim: eu vou ser número 1. E isto foi um padrão, não é? Que em alguma das tuas formações eu já fui lá buscar, que era querer ser o número 1. E eu tenho-te a dizer que eu fiz, e deixo aqui também a dica para quem não está aqui a ouvir, fiz aquilo que eu fiz agora quando entrei para o imobiliário, que é, eu fui falar com as pessoas que tinham os resultados que eu queria ter. Eu fui perceber o que é que elas faziam, eu fui perceber essencialmente aquilo que eu não queria para mim, não me servia, mas fui buscar as coisas boas de cada um deles e adaptei à minha pessoa, com os meus próprios valores. Se este é o segredo para eu ter, se é que tenho sucesso, eu acredito que sim, foi isso que eu fiz no início. E depois pus em prática, porque eu sou verdadeiramente um homem da ação. Eu penso, eu quero, eu penso, traço um plano e vou. Independentemente, depois nem penso muito se vai dar certo ou não vai dar certo. Quer dizer, penso sempre que vai dar certo, mas não estou preocupado, mas isso cai, e depois não me levanto, e depois não...
sinto isso tudo, mas não me impede de avançar. Eu avanço na mesma com medo e tudo. E na altura, quando eu decidi ser o número 1, eu fiz isso. E há quem diga que o sucesso do dia para a noite demora 10 anos. E eu tenho-te a dizer que demorei exatamente 10 anos a chegar ao número 1. Agora paguei um preço demasiado caro. Porque o objetivo até podia estar bem traçado, mas a forma como eu lá cheguei não foi a melhor. Passei novamente por um divórcio. Nestes 10 anos passei novamente por um divórcio da mãe do meu filho, voltei a casar e voltei-me a divorciar. E eu não entendia porque é que na minha vida pessoal as coisas não estavam a funcionar. Hoje olho para trás e sei porque é que não funcionaram. Porque tem que haver um equilíbrio, e porque eu acredito, e isto é aquilo que eu acredito, não é uma verdade absoluta, que uma boa equipa começa em casa. E eu não tinha equipa em casa, tinha sucesso profissional e era ali que eu me baseava, ponto. Descarregava tudo no meu trabalho. Trabalhava dia e noite, fins de semana, tudo, para conseguir ser o número 1, porque eu estava só focado naquele objetivo, eu não via mais nada à frente, Jorge. Acho que nunca partilhei isto. Mas eu tinha que conseguir aquilo. E o que é facto é que 10 anos depois, com muitos altos e baixos, e principalmente na minha vida pessoal, eu consegui ser o número 1. E o engraçado é que eu lembro-me tão bem disto. Depois de receber o prémio no Casino de Estoril, no Salão Preto e Prata, no dia a seguir eu levantei-me e pensei, e agora? É só isto. Veio um vazio? Sim, veio um sentimento de mas eu quero mais, isto não é suficiente para mim. E o querer mais era que era mais resultados? Mais ou era... resultados, mais vendas, mais dinheiro, mais sucesso, mais visibilidade, mais tudo. Mas acho que faltava aqui uma coisa que é preponderante, não é? Que é o propósito. Qual é o propósito disso tudo? Isso é para quê? É para os outros? É para seres conhecido? É para quê? Então, E estás com o quê? 35? Por aí? 35, 36? aí estou com 36, 37 dentro disso, sim. E na altura sozinho, já estava divorciado. 3 casamentos? Sim. Há uma coisa que é importante, que eu não me esqueci de dizer, é que eu nunca parei de treinar. E eu acho que foi no treino, porque o meu dia começa, ainda hoje começa o meu treino. Treinar físico? Treinar físico, sim. O meu treino começa sempre de manhã e ajuda-me a relaxar, ajuda-me a estar centrado em mim e não estar a pensar nas coisas que tenho para fazer. É o momento em que eu consigo desligar. E ajudou-me imenso e continua-me a ajudar. É só uma dica para quem está aqui a ver. Que o treino físico também é importante. Depois, obviamente, vem a alimentação, vem a hidratação e essas coisas todas. Mas eu conheci no ginásio a mãe da minha filha, a Wanda. E obviamente nós abraçámos ali um projeto na altura da Herbalife, que no início era um projeto para ela, mas que eu acabei por me apaixonar pelo projeto da Herbalife, não pelo dinheiro que nós iríamos conseguir ganhar, porque eu na altura estava a ganhar bem, estava confortável. Tinha noção e começava a ter essa realidade dentro de mim que não ia conseguir subir mais da empresa, ou seja, eu não ia conseguir ser diretor-geral porque eu não tinha mais que o 12º ano. Ok? Não acredito muito nisso hoje, mas pronto, é o que é. Mas naquela altura eras tu que acreditavas, não te tinham dito. Não. Era eu que acreditava. Ninguém me disse. Que colocaste esse limite, ok. Não posso ser nem diretor. E depois fui vendo, depois fui constatando isso à medida que fui vendo dos meus colegas mais velhos a começar a sair para outras marcas, etc. Porque também não conseguiam ter acesso a esses patamares, se é que alguma vez almejavam chegar a diretor-geral. Pelo menos a algo mais, né? Algo diferente. E quando abraçámos esse projeto da Herbalife, então, eu pensei, olha, que giro, posso juntar aqui o útil ao agradável, faço uma boa nutrição, alimento-me bem, comecei a ir a formações, não só em Portugal como no estrangeiro, e comecei a encarar hoje vejo o Herbalife de uma forma diferente que tu vês, que outra pessoa qualquer vê, e comecei a ter formações, e comecei a lidar na altura, formações de desenvolvimento pessoal, Jim Rohn, como tu sabes, já no fim da vida dele. Sim. E
depois cá, na equipa, que era o meu patrocinador, eles tinham o Mário Caetano como coach deles e foi também o meu coach no início. E aprendi muitas coisas com o Mário, que me fizeram... Aliás, a primeira sessão que eu tive com ele, eu acho que passei a sessão toda a chorar. E eu não estava a perceber porquê, porque eu não me estava a conseguir controlar. Porquê? Porque eu até então eu não chorava. Eu queria era fazer, eu estava entretido em fazer, porque só tinha um objetivo, era ser o número 1. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa de amor e manifestava-o, mas depois aquilo que eu achava que era o suficiente para dar, na realidade, hoje olhando e uns anos depois olhando para trás, não era nada, não era nada amor aquilo que tu davas. Aquilo que tu davas não era nada amor, tu davas era presença momentânea em casa para dormir. E eu fui aprendendo isso na minha relação com a Wanda e na altura com o desenvolvimento inicial com o Mário Caetano. Sim. E depois comecei a explorar melhor o teu mundo, não é? O teu mundo de hoje. Comecei a perceber que a Herbalife podia ser um veículo para eu conseguir ganhar mais dinheiro, sim, por consequência de ajudar outras pessoas, porque ir a uma equipa à volta do mundo, através de boa nutrição, mas também me ia dar uma coisa que eu até então não tinha e que me começava a bater. Não sei se por chegar aos 40, que era tempo. E aqui tempo eu não falo tempo só por vou estar aqui 8, 10 horas sem fazer nada, não é nada disso, porque eu não sou esse homem. Mas era tempo de qualidade. E começo a olhar para as coisas de uma outra forma. E neste entretanto eu despeço-me. Lembro perfeitamente de ganhei esta consciência, já tinha esta consciência e decidi num retiro do Mário despedir-me. E isto foi a minha filha despedi-me da Audi. A minha filha nasce em 2016 e isto aconteceu em junho de 2016. A Madalena nasce no meu dia de anos, no dia 16 de outubro, e em junho eu fui fazer o retiro e decidi nesse retiro que eu me ia despedir. Aliás, desculpa, foi 2015, estamos a falar um ano antes. Não, está certo, desculpa. É 2016 a Madalena nasce, exatamente. Foi em junho de 2016, eu tenho o retiro com o Mário e decido despedir-me. Só que eu só decidi. Minha filha nasce, tirei a licença, o negócio da Herbalife continuava a crescer, eu já não estava tão focado, e lembro-me do Mário me ter dito, quando queres ter sucesso em 2 áreas, há uma delas que não vai correr bem. Ou as 2 não correm bem. E o que é facto é que as minhas vendas baixaram da Audi, porque estava a pôr mais o meu foco em energia e o meu dinheiro na Herbalife. E sim, cresci dentro da Herbalife, obviamente. Só que eu não me conseguia desapegar da Audi. Eu não conseguia. O que é que te mantinha apegado? Eu acho que era a fama. Não era certamente já o dinheiro. Era o facto de estar na minha zona de conforto e de saber, toda a gente saber quem eu era. Não só em Portugal. Mesmo quando ia à Alemanha. Acho que era um bocadinho por aí. Era o dado adquirido de que eu estou tão confortável aqui, porque é que eu me vou pôr desconfortável. E o que é que te faz sair depois? Eu acho que o que me faz sair foram várias coisas, mas uma delas foi ganhar vergonha na cara, como tu dizes. Ganhei mesmo vergonha na cara, mas houve aqui um fator preponderante. E lembro-me disto, eu estava no ginásio a treinar com o Mário, e eu disse-me assim, pá, cheio de dores de cabeça há uma data de tempo. E depois, passado uma semana, depois era o ombro, depois já não era ou seja, eu estava a somatizar tudo no meu corpo, do facto de não tomar uma ação, de não agir com a minha decisão. Eu estava aqui numa luta interna tão grande, que eu estava a ficar doente. Ou seja, eu dormia mal, sei lá, uma data de coisas. E partilhei isto com ele e ele disse-me assim, olha, queres saber uma coisa? Enquanto não entrares em ação e te despedires daquela decisão que tu tomaste, e já estamos a falar que estamos em 2017, tu vais piorar. E houve um dia que eu enchi-me de coragem, e não falei na altura com a Wanda, e enchi-me de coragem e despedi-me. Foi muito doloroso. Foi muito doloroso falar com o meu administrador, foi muito doloroso falar com o meu diretor, até porque eu já estava num papel ali mais de direção comercial. E foi muito doloroso. Mas também foi uma grande lição.
Porque para já ia-me pôr desconfortável, não é? Não ia ter um ordenado. Depois, porque percebi que, literalmente, aquele velho ditado que só damos valor às pessoas quando as perdemos, foi aquilo que eu senti naquele momento, que tinha recebido uma proposta, ou estavam-me a fazer uma proposta 2 dias depois para eu ficar para ser diretor-geral de uma marca. E aquilo era tão mais fácil eu ter dito, pá, porreiro, era aquilo que eu ambicionava, bora lá abraçar o projeto. Ou seja, já não iria trocar o certo pelo incerto. Mas não foi nada disso que eu senti. O que eu senti foi uma mistura de desilusão perante uma pessoa que eu sempre admirei ao longo da minha carreira profissional enquanto consultor, enquanto vendedor de automóveis, de que só estava a fazer-me aquele convite para eu não sair. Ou quando eu decidi sair. E eu não aceitei. Claro que o meu pai e a minha mãe ficaram doidos comigo, não é? Os meus amigos chamaram-me completamente louco. Como é que tu não aceitas um cargo desses, com tantas garantias, o teu nome na praça? Enfim, tu sabes esta sensação, não é? Mas olha, pois não foi fácil. Investi muito em mim nesses anos seguintes. Só que, não obstante essa decisão que eu tomei, um ano depois de eu me despedir, eu divorcio-me. E tenho-te a dizer que este divórcio foi um divórcio diferente. Porque eu tinha muito mais consciência. Eu tinha... Também já tinhas repetição. Já tinha repetição. Treino. Mas sabes porque que eu vim a saber disto depois do divórcio com a Wanda? Aliás, ambos viemos a saber disto depois do divórcio da Wanda. Quando entra aqui a parte menos normal, que aquelas pessoas chamam normal, não é? Que é a procurar ajuda. Porque é que eu estava a repetir padrões? E este era um padrão que eu vinha a repetir. Só que este divórcio tinha sido um divórcio diferente porque nós fizemos... Não que tinha feito as coisas de uma forma diferente, porque as pessoas associam divórcio a eu tenho que ficar de costas voltadas para a pessoa. Eu hoje não vejo isso assim. Nós conversámos, doeu, chorámos. Foi uma conversa longa das 10 da noite às 4 da manhã. Estava a olhar para a minha filha e a pensar, ok, vai acontecer a mesma coisa com o Vasco, que era o sentimento de perda. Não vê-lo todos os dias. E eu não queria isso para mim. E hoje nós ambos somos amigos e hoje temos ambos a mesma sensação de que foi a melhor decisão que nós tomamos nas nossas vidas e na vida da nossa filha Madalena. Sem dúvida alguma. Doeu muito. Doeu muito. Mas foi a melhor situação que podia ter acontecido. Mas também estávamos um bocadinho mais preparados para isso. Não é? Estamos mais velhos, com mais idade. Temos outra forma de começar a encarar a vida, já tinha autoajuda, queria saber mais sobre esses temas, e foi aí que entram também as constelações familiares, e eu começo a entender algumas coisas que até então não estava a conseguir entender. Certo. E nesse entretanto entras tu. Foi assim uma bomba daquelas. Pronto, bora lá. Vamos começar a nossa jornada, ou vamos tornar a recomeçar a nossa jornada com novos objetivos. O que é que acontece? Acontece que às vezes a gente começa a não se identificar com o ambiente onde estamos, às vezes nós começamos a não identificar-nos da forma como o negócio é feito. Ok, podes fazer a tua medida? Podes, mas depois se calhar não é bem visto, ou se calhar não podes inventar muito, porque a roda já foi inventada. Eu sou um homem que gosta de coisas diferentes. E decidi ir aos Estados Unidos assistir a uma formação que marcou totalmente a diferença de uns líderes que ainda hoje são líderes mundiais da Herbalife. E que estão muito mais virados, como o Jim Rohn dizia muito bem, trabalham mais neles que no próprio negócio. E a consequência é que o negócio deles é gigantesco. Porque eles estão virados para ajudar as pessoas do seu negócio. Porque o seu negócio são as pessoas. E eu vim de lá de estupefacto. Aquele negócio não era igual ao meu. Só mantinha a marca e só mantinha a empresa, que era quem nos pagava os cheques ao final do mês. De resto, o negócio não era igual. Então vim para cá com essa dor mas o negócio não é igual. Como é que eu posso fazer diferente? Eis que entra o Covid.
Fui aos Estados Unidos em janeiro de 2020 e em março rebenta o Covid. Escusado será dizer que houve muitos negócios, a maior parte dos negócios da Herbalife e de muitos outros negócios cresceu e o meu não. Porque houve ali momentos em que eu fiquei paralisado e não sabia o que havia de acontecer, não sabia o que havia de fazer. E obviamente com o divórcio eu tinha ficado com muitas responsabilidades. Inteiramente eu assumo tudo, porque tudo foram decisões minhas. Certo. Não foi mais ninguém, não estou a culpar o Covid, não estou a culpar nada. O Covid foi só um fator que veio e hoje eu digo graças a Deus, eu tenho que dizer isto, graças a Deus, isto parece aqui um bocadinho estranho estar a dizer isto, mas graças a Deus que aconteceu o Covid, para eu bater no fundo e perceber que ok, para lá de uma vez por todas e deixa-te de, posso dizer, merdas. E foi muito doloroso. Eu nunca até então tinha ido ao supermercado e olhado para o preço das coisas. E eu dava por mim, em pleno Covid, a fazer contas no telemóvel para perceber se eu tinha dinheiro para pagar aquilo ou não. Aquilo bateu-me, sabes? Eu tenho isso gravado na minha memória como se fosse hoje. Estava no Pingo Doce de Famões. Been there, done that. E eu naquele dia, quando cheguei a casa, não deu para comprar grande coisa. Só para reforçar que ninguém sabia disto. Só apenas eu e na altura a Filomena, que é a minha mulher, é o meu amor, é o amor da minha vida. A pessoa decididamente acreditou que eu era capaz de dar a volta e eu achava que ela estava completamente louca da cabeça dela. E eu lembro-me uma frase que ela me disse: isto vai ser o turning point na tua vida. Isto está a acontecer por algum motivo. E eu ria-me cinicamente para ela e dizia: estás boa da cabeça, como é que podes estar a dizer uma coisa dessas na situação onde eu estou? Porque eu já não estava a ver nada, eu já não estava a sentir, eu já estava a olhar como é que eu vou pagar as minhas contas. E um dia eu decido que aquele dia foi o turning point. Foi um dia em que a minha filha se deita ao meu lado. Ela sentiu que eu não estava bem e abraçou-me e disse-me 3 anos e meio para 4: papá, está tudo bem, eu estou aqui contigo, eu não vou sair daqui. E eu agarrei-me a ela a chorar. E decidi conscientemente que era o fim, eu não ia mais passar por aquilo nunca mais. Eu não sabia como, porque o imobiliário ainda não estava em cima da mesa, mas eu sabia que eu não queria passar mais por aquilo. Entretanto, eu acabo o meu namoro com a Filomena. Porquê? Porque eu não queria que ela passasse por aquilo. Eu achava que ela não merecia passar por aquilo e que eu tinha que passar por aquilo sozinho. Não podia arrastá-la comigo. Claro, ela ficou magoada comigo, mas fez uma coisa, mais uma vez, prova a mulher que ela é. Ela não estava comigo, mas ela nunca me abandonou. Esteve presente sempre nos momentos. Ligava-me todos os dias para saber de mim e da menina. Perguntava se era preciso alguma coisa. Ela esteve sempre lá. Na pior versão do Rui Araújo. Obviamente, eu tive que tomar uma decisão. Tive que contar aos meus pais, que não foi nada fácil, não é? Como é que tu contas a alguém que aos 40 anos estás sem dinheiro? E que já não tens dinheiro, que o dinheiro já não chega para pagar as tuas contas. Então foi numa conversa com a Filomena que ela me diz: porquê é que tu não vais aceitar o convite que te fizeram da 121 da Cátia, que era a minha broker é a Cátia e o Ricardo Sobreiro, que eram da minha equipa da Herbalife e tinham aberto uma imobiliária e que me queriam lá muito. E eu nunca olhei para a imobiliária, nunca tinha olhado para a imobiliária com olhos. E quando eu começo a equacionar, eu disse: ok, vou experimentar. Vou lá, vendo umas casas, liquido as minhas dívidas e o meu negócio de Herbalife continua. Tracei um plano. E tomaste uma decisão. E tomei uma decisão. E agi. Só que E agiste. parece-me importante. Só que
Quando eu entro, eu pensava que, ok, eu vou aprender o que tenho que aprender, não é? Fui falar com as pessoas que já tinham sucesso para perceber aquilo que eu disse há pouco. E eu pensava que isso ia acontecer assim. 1 mês, 2 meses. Eu vendia uma casa e já ficava um bocadinho mais aliviado. Folgado. Não, folgado não, que ficaria, não ia ficar, mas ia ficar um bocadinho melhor. Como vou fazer aqui uma ressalva, eu vou abrir aqui um parênteses, que neste processo que eu tive sem dinheiro, houve muitos dias, eu não posso dizer que passei fome, mas houve muitos dias que eu deixei de comer algumas coisas para dar à minha filha. E isso também estava cá dentro. Também servir-me disso, isso foi o meu combustível. Para eu arrancar e para eu... E eu tive 5 meses, de janeiro a maio, sem ganhar um tostão. Obviamente tive ajuda, mas sem ganhar um tostão, mas eu todos os dias estava lá a aprender e a querer mais e a falar com pessoas todos os dias. Eu fiz tudo aquilo que não me sentia confortável, como por exemplo, e que hoje não faço, bater a porta da casa das pessoas, que é o chamado bate-porta. Isso deixa-me muito desconfortável, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas até isso eu fiz. E às vezes perguntam-me, mas nunca pensaste em desistir? E nesses 5 meses nunca sequer me passou isso pela cabeça, porque o meu porquê era muito forte. Eu tinha que ter dinheiro para pagar as minhas despesas e essencialmente comer, eu e a minha filha. Eu acho que nem sequer, nem era questão. Agora, e atenção, eu digo isto e já disse isto N vezes à minha equipa e a N pessoas que me perguntam. Durante os 5 meses, eu ia para a agência, eu ia falar com pessoas e tu não dizias sequer que eu estava mal. Agora, quando acabava o dia eu ia para casa e desligava-se a ficha, caía tudo em cima de mim. Chorei sozinho muitas vezes, principalmente quando não tinha a minha filha. Era culpa? Era culpa. Era culpa. Era muita culpa. Muita culpa. Vergonha. Só que eu acho que todo este processo antes de começar a arrancar, e lá está a questão do imediatismo, né? Nada acontece do dia para a noite. Uma mulher não engravida hoje, não fica grávida hoje, eu tenho um filho amanhã. Para tudo existe um timing na vida. Eu acredito muito e sou muito fiel a isso. Para tudo na vida existe um timing, desde que te mantenhas a fazer as coisas, porque elas não caem do céu. E eu tinha esse know-how, eu sabia que nada aconteceria do dia para a noite. Pensei que era um bocadinho mais rápido. Há pessoas que entram para o imobiliário e faturam no primeiro mês, há pessoas que entram para o imobiliário e faturam ao final de 5 meses. É o que é. Mas não quer dizer que a pessoa que entra ao final de um mês e que está a faturar, que essa pessoa vai ser um top producer. Certo. Porque teve sorte, foi um primo que lhe deu uma casa, por exemplo. Se calhar até mais do que 5 meses, não é? Whatever. E o que E é que se calhar mais tarde vêm a ser top producers. Não é como tu começas, mas o simples facto de tu começares e traçares o teu plano, eu É acho como tu continuas e como tu acabas. Exatamente. É isso mesmo. E foi isso que eu fiz durante 5 meses e eis que em maio eu faço o meu primeiro negócio e não foi a quantidade do dinheiro que eu ganhei. Isso foi, estamos a falar que é 22, 23? 22. 22. Não foi a quantidade de dinheiro que eu ganhei. 21. 21. Não foi a quantidade de dinheiro que eu ganhei nesse negócio, mas foi o que esse dinheiro ter entrado na minha conta significou para mim. Porque mudou radicalmente o meu plano inicial. Foi, espera, eu ajudei um casal incrível a comprar a casa dele, que era a casa do sonho deles. Mas também ajudei ao vendedor que estava a vender a casa, que era um jogador do Sporting de handball, que ainda hoje mantemos, que é o Mateus, que ainda hoje mantemos contacto. Ele está na Eslovénia, estava em rescisão de contrato pelo Sporting, voltava para a Eslovénia, portanto ele tinha 2 meses para vender a casa dele. Eu ajudei aquela família a livrar-se, entre aspas, de um bem que eles tinham que estavam a pagar ao banco, para voltarem para a sua família, para a Eslovénia, para ele voltar, porque os filhos e a mulher já tinham ido, e ajudei ou seja, aquilo que passou na minha cabeça foi, eu estou a ajudar 2 famílias, ou seja, eu apaixonei pelo processo, entendes? Hoje é fácil falar sobre isto, se calhar, porque as pessoas dizem, está bem, mas hoje também ganhas dinheiro e está tudo bem. Não, mas aquilo na altura bateu-me de uma forma que foi, espera aí,
eu não pensei é só isto, mas pensei, é isto. Eu já fazia isto nos automóveis, eu já fazia isto com a Herbalife. Então, ou seja, tens o resultado, tens o processo, que é estratégia, conhecimento, plano, ação, tudo isso, ainda mais um par de botas. Mas mais importante que isso, tens o propósito, que foi isso que tu encontraste aí. Foi realizar sonhos, foi ajudar pessoas, foi resolver problemas, que às vezes há pessoas que é resolver um problema. E para o Mateus era um problema. Que grave. Que têm um bem, ou que já não podem pagar, ou que querem vender porque a vida mudou, como foi esse caso. E hoje, olhando até esse momento, não é? Até 21 existe uma história, e depois começas a construir uma outra história. E o que é que, ao longo destes 4 anos já, não é? Portanto, 21 a 25, o que é que foi mudando em ti ao longo destes 4 anos? Eu acho que foi eu decidir, para já, nunca parar de investir em mim. Porque eu, na altura, lá atrás, eu investia e parava, investia e parava, investia e parava. E agora eu não paro de investir em mim. Ou seja, o investimento contínuo em conhecimento, em treino, em tudo. Depois a fome que continua cá, daquele menino sonhador, não é? Não de ser rico, Ia-te fazer essa mas questão. era... Sim, é hoje esse o sonho. Não, mas é o facto de querer ser o meu melhor todos os dias. Aqui há dias no podcast perguntavam, Rui, ambicionas ser o número 1 da Century? Não. Genuinamente, não. Eu ambiciono ser o meu melhor, ambiciono dar o meu melhor, ambiciono todos os dias ser melhor, sou muito exigente comigo, sou mesmo muito exigente comigo. Eu disse que tinha uma história parecida com a tua, em alguns detalhes. Porque eu sou mesmo muito exigente comigo, odeio falhar. Hoje estou melhor a lidar com ela, tenho trabalhado contigo e com outras pessoas que me ajudam a olhar para a falha de uma forma positiva. Não é? Como um degrau. Como um degrau. Que às vezes é difícil de subir. Que é difícil de subir. E às vezes temos que subi-los de joelhos. Mas o Rui de hoje, que está aqui a falar contigo, é um Rui inacabado. É um Rui que está em constante evolução e que decidiu e que decide todos os dias estar em constante evolução. Se falho muitas vezes. Tenho crenças, tenho muitas crenças. Só que a rapidez com que eu saio dessas crenças e as falhas quando eu falho, o tempo que eu demoro ali é muito pouco tempo hoje, comparado com o que era há uns anos atrás. Porque eu pergunto muitas vezes, há pouco tempo, ontem estava à conversa com uma consultora que ela dizia, mas eu falhei agora, e estava ali naquilo, e eu perguntei, olha lá, mas ok, falhaste, mas quanto tempo é que tu vais estar aí nesse estado? Isso vai-te levar onde? Esse mimimi. Em vez de estares aí, não é? Porque hoje em dia tu não sabes tudo, eu não sei tudo, não é? Mas temos uma coisa que se chama ChatGPT, temos o Google, quanto tempo é que tu te permites não saber? Se eu te perguntar em que ano nasceu o Ronald Reagan, antigo presidente dos Estados Unidos, tu não sabes agora de cor. Mas se fores aí ao telefone, tu sabes. Quanto tempo tu te permites não saber? E isso é válido para tudo na tua vida. Certo. Aquilo que eu acredito. Não é? E portanto, eu hoje olho para essas facetas todas que tenho aprendido, obviamente, muitas delas contigo. Eu não estou aqui a fazer publicidade, só estou a dizer que eu acredito que. Não, porque é importante uma coisa. É porque as pessoas estão a olhar aqui para o Jorge Coutinho e que sabem quem ele é. Mas há aqui uma coisa muito importante. E se perguntarem e façam essa pergunta ao Jorge, vão às redes sociais e façam-lhe essa pergunta. Jorge, mas tu também investes em ti, em algum coach ou em alguém? Perguntem-lhe, façam-lhe essa pergunta. Um coach, num mentor e num terapeuta. E num PT. E na minha mulher. Matura todos os dias também, que também é autoconhecimento. Também é autoconhecimento. Portanto, eu acredito que todas as pessoas de sucesso, todas, elas têm que investir tempo, energia e dinheiro. Então, olha, pegando nisso, e para nos aproximarmos aqui até do nosso final, qual foi a forma para o teu sucesso? O que quer que sucesso signifique para ti hoje? O que é que foi a forma para... Ou qual é a fórmula hoje que tu vês para o teu sucesso? Eu tenho o meu sucesso, porque isto do sucesso no mundo imobiliário é muito visto com números, não é?
é muito avaliado em números. Eu não vejo o sucesso como números. Por isso é que eu te disse o que significa sucesso Para mim, ti, não é? sucesso tem a ver a forma como tu estás no mercado e a forma como tu fazes as coisas a que te propões. Que neste caso é vender uma casa ou angariar uma casa. Ou seja, que na realidade não é isso. Na realidade é ajudar esta família e esta família. E às vezes esses dois negócios acabam por ser 6 ou 7 ou 8 ou 10, não é? Porque quem compra depois vende. Enfim. Sim, eu acho que já partilhei isso contigo, a Mónica. Sim. A minha mulher, quando ela vendeu agora a última casa dela, foi falar com a pessoa que lhe tinha vendido a casa há mais de uma década atrás. Pronto. Não é? E respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que vou resumir numa palavra e depois desenvolvo rapidamente. Autenticidade. Eu não consigo distinguir o Rui que está com a minha família do Rui que está com o cliente. Não consigo. Tá bem, Rui, mas não consigo. O Rui é a mesma entrega, a mesma vontade, as mesmas piadas, quer dizer, com sentido de humor. Tenho aqui uma coisa que pode ser boa, que também pode não ser, que eu entro muito na história da pessoa, porque gosto de saber de onde é que ele vem, porque é que ele está a trocar, o que é que o levou a mudar de casa, porque é que ele quer aquela casa assim ou assado, dos problemas que a pessoa tem, não é? Eu acho que é verdadeiramente a autenticidade. É eu ser eu próprio, sem mimimis, sem... Eu agora vou fingir ser um consultor imobiliário de topo, porque não sei o quê, falo assim, assado, nada disso. Eu continuo a ser o Rui Araújo. Aquele miúdo sonhador, hoje não em ser rico, não sonhar em ser rico, mas sonhar ter uma vida boa, que pode proporcionar segurança à minha família, quer à minha mulher, quer à minha filha, obviamente e ao meu filho. Mas estar bem comigo, de acordar todos os dias e sentir aquilo que eu sinto, que é o prazer de ir ajudar mais alguém. E todos os dias eu tenho esse ritual. Todos os dias de manhã agradeço tudo o que tenho, agradeço essencialmente tudo aquilo que eu perdi, porque acho que foi aí que eu aprendi. E Os tais fracassos. Os tais fracassos que hoje me trouxeram aqui e que vou fracassar ainda mais com toda a certeza, porque eu não quero parar de evoluir, eu não quero parar de crescer. E crescer não é só em número, porque isso há de ser uma consequência. Então, olha, duas últimas questões. Com essa autenticidade, o que é que dirias ao Rui de 19 anos? Não cases tantas vezes. E uma última questão. Não, eu acho que eu não posso dizer, eu não lhe podia dizer isso, porque não ia estar aqui a falar contigo, Certo. porque eu sou o fruto todas essas escolhas, Certo. boas e menos boas. Mas sim, ser um bocadinho mais ponderado só, mas acho que continuar a ser aquilo que ele foi. Continuar a ser autêntico, Continuar a ser autêntico, mas ser mais ponderado. Mas ser mais ponderado, sim. Okay. Sim. E uma última questão. Se imagina que podes gravar uma mensagem que, através de todas as tecnologias que existem hoje e que vão existir, que vai ser difundida pelo planeta e todas as pessoas vão ter acesso a essa mensagem. Em 30 a 60 segundos, o que é que deixarias para a humanidade como mensagem? Olha mais para dentro, não olha tanto para fora. Eu acho que em tudo na nossa vida, seja ela profissional ou pessoal, está tudo cá dentro. E nós estamos muitas vezes preocupados com o que está fora. Então, se calhar, a mensagem que eu deixaria ao mundo é: vamos olhar um bocadinho mais para nós, das nossas atitudes, as nossas reflexões, as nossas ações, aquilo que dizemos, muitas vezes sem pararmos para pensar nas consequências que podemos estar a magoar alguém. Vamos olhar primeiro para dentro, porque está tudo cá dentro. Ok. Tá? Obrigado, meu querido. Obrigado a eu. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.